Olá pessoal, meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística e a gente vai falar hoje aqui no vídeo sobre as previsões astrológicas, como é que vai estar o céu, os trânsitos astrológicos agora para agosto. Bom, a gente começa no dia 4 de agosto, dia 4/8, às 8h12 da manhã, com a lua nova em Leão e a gente também vai ter Vênus em Virgem. Quando a gente fala aqui da lua nova em Leão, a gente está trazendo uma novidade, um início, algo novo começando, algo novo despontando lá no céu, né? Em Leão, a gente pode estar tendo uma relação, a gente pode ter uma relação com questões relacionadas a filhos, com questões relacionadas a uma obra, algo que a gente traz para o mundo, que a gente deixa a nossa marca no mundo, algo que a gente lança, né, joga um projeto pro novo, né, uma semeadura, uma semente, a gente planta uma semente dentro desse signo, dentro dos valores relacionados a esse signo, né, aqui de Leão. Então os valores de Leão falam muito sobre o autoconhecimento, o autoamor, as paixões, tá? A tudo aquilo que é relacionado ao prazer de viver, tá? Ao prazer de se relacionar, ao prazer de viajar, ao prazer de existir no mundo e também é muito gostoso usar esse momento para uma redescoberta, né? E como a gente fala aqui em redescobrir, nada mais propício do que no dia 5 de agosto a gente ter a entrada às 1h53, né, da manhã, de Mercúrio retrógrado, né? Então Mercúrio vai estar entrando aqui em retrogradação no signo de Virgem, tá? Aqui eu deixei um canal, um vídeo só falando sobre Mercúrio retrógrado, tá? Então ele começa retrógrado em Leão, depois ele passa para Virgem, depois ele volta para Leão, tá? Aqui no dia 5 de agosto, a gente vai ter então uma visita antiga, né, de temas relacionados a hábitos, saúde, trabalho. Então pode ser um momento onde a gente tem muita vontade de plantar algo novo, de fazer coisas novas acontecerem, mas pode ser que tudo fique um pouco retrógrado, pode ser que tudo fique um pouco engessado, no seguinte sentido, da gente ser o tempo todo confrontado com perspectivas do passado, com quem a gente era, com o que a gente pensava antes, né? Muitas coisas também, tem muita gente que coloca terrorismo relacionado à retrogradação, mas a gente tem que entender aqui que o movimento retrógrado nada mais é do que um movimento onde a gente recebe a visita da nossa consciência, tá? Do passado. Então a gente tem uma segunda oportunidade, um momento, né? Eu não vou me debruçar muito sobre esse assunto porque eu gravei um vídeo só falando sobre Mercúrio retrógrado, tá? Do dia 5 de agosto. Mas aqui, para dar um panorama geral, é um bom momento para a gente revisitar ideias do passado, tá? A gente, talvez não para agir, mas é um bom momento para a gente entrar em comunhão com a nossa identidade, quem a gente é, o que a gente quer fazer, o que a gente quer externalizar, o que a gente quer colocar para o mundo, qual é a nossa cara, né? E qual é o trabalho para se relacionar com Virgem e com Leão, né? Qual é o trabalho que tem a minha cara, a minha identidade e eu gostaria de revisitar, rememorar e trazer para o mundo, né? Então aqui a gente vai estar sendo convidado a isso. Quando a gente chega no dia 7 de agosto, a gente tem Sol fazendo um sextil com Júpiter. E aqui são os grandes astros, né? O Sol sendo o grande astro aqui do nosso sistema celeste, né? Júpiter sendo o grande benéfico. Então aqui é um bom momento para a gente ter uma consciência maior daquilo que a gente quer alcançar, né, daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente quer ver fazer acontecer, né, não necessariamente que a gente vai até mesmo arregaçar as mangas para colocar isso em ação, mas é um momento aqui muito bom para a gente analisar, principalmente
aquilo que a gente já foi um dia, aquilo que a gente construiu, a nossa jornada, o nosso caminhar. E aí pega esse caminhar e transforma isso em ideias, mas é como se assim, a gente ao longo da vida vai passando por muitas transformações, né? E alguns projetos a gente acaba abandonando, a gente acaba deixando para lá algumas ideias, né? Passam despercebidas. E aí, quando entra a retrogradação, é como se, e logo depois um Sol fazendo sextil com Júpiter, é como se a gente tivesse uma consciência maior de ideias muito boas, muito promissoras, mas que ficaram esquecidas lá no passado. O que dá para a gente desenterrar aqui de precioso? Qual o baú de preciosidades que a gente esconde, né? No dia 8 de agosto, a gente vai ter uma conjunção de Vênus aqui com Mercúrio, né? Lembrando que Mercúrio vai estar retrógrado, né? E aqui a gente pode ter um momento que vai trazer algumas necessidades de atenção para acordos, para documentos, para assinaturas. Então, pode ser um momento importante aqui para você revisitar ou receber notícias relativas a acordos, relativas a questões. Tem muita gente que tem questão judicial, né? Mas aqui dentro de um cenário favorável, tá? No dia 14 de agosto, a gente tem o Mercúrio retrógrado ali retornando para Leão, né? E Marte fazendo um aspecto, uma conjunção com Júpiter, né? Aqui então é aquilo que eu falei, né? É um momento de autoconhecimento, olhar para a nossa identidade, quem é você no mundo, qual é a missão que você traz, o que você veio realizar. É um momento onde, é um mês onde a gente vai estar pensando muito em quem a gente é e nos hábitos que a gente deveria colocar no mundo, que a gente até mesmo se comprometeu em outro momento a realizar e até agora a gente não executou. Então a gente está sendo chamada a repensar sobre isso, né? É uma segunda chance para colocar isso em prática logo adiante, tá? Após o dia 28, preferencialmente, que a retrogradação de Mercúrio já vai ter acabado, tá bom? Então, você percebe que é uma visita retrógrada, né? É uma visita daquele planeta em assuntos do passado, né? Para te dar uma segunda oportunidade de lidar com isso, né? Para depois você avançar. Então, não precisa desse terrorismo com Mercúrio retrógrado, tá bom? Eu gravei, inclusive, um áudio, um vídeo somente falando sobre isso para desmistificar de vez esse tema tão polêmico. Quando a gente chega em 16 de agosto, tá? A gente tem Marte fazendo quadratura com Saturno e dia 18 a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura com Urano e o Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio retrógrado. Bom, aqui já é um momento um pouquinho no meio do mês, a gente tem uma certa tensão, tá? Dos dias 16 até os dias 19, olha, do dia 16 até o dia 23, a gente vai estar caminhando para o final de Mercúrio retrógrado, né? A gente vai estar sentindo ele com mais intensidade, tá bom? E a gente vai ter aqui muita quadratura. Quadratura é um aspecto muito tenso, é um aspecto mais desafiador, né? É um aspecto mais onde a gente é confrontado com questões do passado para a gente refletir, reanalisar, mas ao mesmo tempo é um momento onde a gente dá a sensação que a gente não está avançando muito, tá? Mas é uma sensação, porque na verdade o aspecto tenso, ele é onde a gente tem a nossa maior evolução. Muitas vezes, em muitos mapas natais, a gente percebe isso, né? Em Revolução Solar também, enfim, nos aspectos, nos trânsitos. A gente percebe isso nos trânsitos, nas direções, nas progressões. A gente percebe que aonde a gente tem um aspecto, às vezes, de uma quadratura, a gente é forçado pela vida a avançar, a agir. Ao passo que, muitas vezes, a gente está tudo benéfico ali, né? Levando em consideração que não existe o bem e o mal, mas
tá tudo ali muito fácil, muito simples e as coisas não avançam, não evoluem, tá? Então aqui é uma tensão, mas que é uma tensão benéfica, tá? Ainda mais porque a gente está numa retrogradação, então esses assuntos eles têm que ser trazidos à tona novamente para que a gente possa finalmente resolvê-los, tá bom? Então aqui a gente tem no início, no dia 16, né, uma certa dificuldade na maturação das ideias. É como se eu tenho uma ideia, né, eu quero executá-la, mas ou essa ideia não está pronta para você desenvolvê-la na prática, né? Ou então essa ideia ainda está incipiente no mental mesmo, né? Você ainda precisa analisar mais fatos antes dessa ideia seguir, avançar para um próximo nível. E isso pode dar uma certa frustração, né? Às vezes é um trabalho que você quer entregar, que você quer jogar para o mundo, né? Finalizar, dar aquele send, né? Aquela entrega daquele e-mail, aquela entrega daquele relatório, aquela entrega daquele trabalho. E você percebe que ainda precisa ajuste, ainda precisa mais detalhes e isso pode ser um pouco desafiador em alguns pontos, em alguns momentos, né? Ou então você quer logo aquela vaga de emprego, mas tem mais uma etapa da entrevista, tá? Então aqui Saturno pede paciência, Saturno pede maturidade, né? Saturno pede uma maturação, pede um tempo, pede aqui junto com Mercúrio retrógrado, uma reanálise, né? Será que esse projeto vale a pena? Será que não é fogo de palha? Será que é por aqui? Será que é por ali? Então aproveita esse momento para pensar no trabalho, né? Aqui vem muita reflexão relacionada ao trabalho, tá bom? Será que aquela pessoa merece um bônus? Será que aquele funcionário, aquela funcionária merece um presente, um prêmio? Ou será que não? Então aqui é um momento da gente analisar sobre isso, tá? No dia 19, então, a gente tem oposição de Vênus com Saturno, né, Vênus também fazendo um ângulo desafiador com Júpiter, que são os grandes benéficos. Então, no dia 19, a gente tem aqui também Sol fazendo quadratura com Urano. Então, algumas questões que vêm do passado e que podem trazer algumas surpresas, tá? Relativas ao lado financeiro ou então relativas a relacionamentos, tá? Como a gente tem, e eu falei isso no vídeo de Mercúrio retrógrado, tá? Que eu vou deixar o link para você poder assistir, tá? No meu canal, nos últimos vídeos, tá bom? Aqui a gente também tem que levar em conta, a gente tem que levar em consideração que como a gente tem Mercúrio retrógrado em Leão, pode ser até mesmo o surgimento de um amor antigo, tá? De uma paixão antiga. Então, fique atento também com relação a isso, tá? Então, no dia 22 de agosto, a gente já tem o Sol em Virgem e a gente, no dia 23, já tem Vênus fazendo uma quadratura com Marte. A gente percebe muita quadratura aqui, né? Nessa finalização do ciclo, aqui, no dia 23, a gente tem, então, Vênus, que é o segundo benéfico, né? A segunda benéfica, né? Aqui, trazendo algumas questões relativas à ação, o que a gente faz, como a gente vai estar com o Sol em Virgem, né? Acredito aqui que reverbera mais no nosso trabalho. Então, às vezes a gente tem uma grande paixão por algo, mas a gente não consegue tangenciar isso na prática, né? Executar esses projetos na vida real, na prática. Eles ficam mais ali no campo do mental, no campo das ideias, tá bom? Espera um pouquinho que logo esse ciclo acaba, tá? No dia 24, então, finalmente, a gente tem aqui Mercúrio fazendo um sextil com Marte. A gente tem no dia 27 Vênus fazendo um trígono com Urano. As coisas começam a melhorar, tá? Apesar de no dia 28 a gente ter uma oposição também de Vênus com Netuno. Vou explicar o que é isso aqui. Mas no dia 24, a gente já tem o finalzinho de Mercúrio retrógrado, ele vai até o dia 28,
Mas no dia 24, a gente tem aqui uma movimentação legal, porque Mercúrio, ele já começa a fazer aspectos positivos com Marte. E Mercúrio está falando da comunicação, está falando das atitudes, do comércio, da venda. Então, e Marte está falando de ação, está falando do guerreiro, está falando do movimento. Então, as coisas começam a ficar um pouco melhores. Você já começa a conseguir vender uma coisa aqui, outra ali. O cenário financeiro já começa a se movimentar, melhorar um pouquinho. Pode ser que seja um mês, não é um mês, tá? Muito propício a você fazer muita extravagância. É um mês mais para você conter, ficar contido, segurar o dinheiro, porque é um mês onde a gente tem muita movimentação retrógrada e a gente tem muita movimentação de quadratura, de aspectos tensos, oposições, tá? Então é um mês mais indicado que você fique bolando planos mirabolantes. A gente fique mais contido no campo das ideias, tá? No campo do planejamento. Então vamos fazer um Excel, vamos fazer aqui, botar no papel, vamos analisar quanto que custaria. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Ou então, eu quero trabalhar com tal coisa, ou escrever tal livro, ou fazer um lançamento de um curso, ou enfim, abrir o canal no YouTube. É um momento da gente fazer a ficha técnica das coisas, da gente escrever, da gente pesquisar, num sentido assim de buscar as ideias, mas pode não ser um momento muito indicado para você executar, tá? É mais favorável para você analisar. Também não indico que você assine documentos, se você puder aguardar, tá? Se você não puder, vai com cuidado, vai ali analisando todos os aspectos, tá bom? As letrinhas miúdas, né? No dia 29, então, acabou Mercúrio retrógrado, dia 28 ele vai embora. Dia 29 de agosto, a gente tem aqui Vênus em Libra, que é perfeito, e a gente tem também Vênus fazendo um sextil com Plutão. Então aqui, Vênus, né, tá num lugar que favorece muito Libra, né, tá ali em casa tomando um cafezinho, como a gente brinca, né, na astrologia. Então Vênus vai estar ali abençoando, né, questões relativas ao dinheiro, questões relativas às finanças, aos romances. Então aqui é um momento onde a gente, passado toda essa análise, essas reflexões, essa, né, anotação, essas pesquisas, aí sim é o momento da gente executar. E Plutão trazendo essa força aqui até mesmo de renascimento, sabe? Então, por exemplo, acabou Mercúrio retrógrado, eu já pensei, eu já sei que a minha identidade é essa, eu já sei como que eu vou agir, eu já pensei, já estruturei todos os meus planos, eu já bolei aqui, vamos supor que eu quero fazer um lançamento, eu já estipulei aqui quais são as datas que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer, qual dinheiro que eu vou precisar, quem que eu vou precisar contactar. Eu já estruturei isso tudo, porque Virgem é muito bom para isso, né? Leão é muito bom para a gente relembrar quem a gente é. Então, por exemplo, poxa, eu quero fazer um curso sobre a terapia floral, no meu caso, né? Então, olha, eu tenho a minha história relacionada ao floral celta, então aqui é o momento de lembrar sobre isso, estruturar. E depois do dia 28, né, principalmente ali a partir do dia 29, né, a gente vai ter aqui Vênus, que é a iluminação, o amor, a presença da paixão, né, naquilo que a gente faz, e também o lado financeiro muito favorável em Libra, falando das relações, falando do contato. Então agora é o momento de falar com a pessoa certa, de expor esse trabalho, né, expor esse lançamento, como o exemplo que eu dei, né, pegar aqui também Vênus, que está fazendo sextil com Plutão, e entender esse momento de agora é o momento de começar, né? Morreu as ideias antigas que não reverberam mais comigo, morreram, e agora vai ressurgir, vai renascer um curso novo, vai renascer uma ideia nova, vai renascer um novo momento de vida, tá? Então aqui a gente vai ter um meio do mês um pouco desafiador no sentido de conter a ansiedade,
tá? Da gente segurar um pouquinho as nossas emoções, entender que algumas ideias ainda precisam de avaliação. É um ótimo momento para você ver quem você é, enxergar quem você é, fazer planos e fazer tabelas ali no Excel, tá? Analisar, colocar ali tudo muito em análise. E após o dia 28, você bota isso pro mundo, tá? Você conversa com o parceiro, faz uma parceria, você, né? Porque Vênus vai estar aqui em Libra, né? Vênus vai estar fazendo um sextil com Plutão. Então, é o momento da Fênix. É o momento de você já entendeu quem você é, toda a sua potência, todo o seu poder, finalmente arregaçar as mangas, tá? E colocar a sua cara pro mundo, o seu projeto pro mundo. E aí sim você brilhar, tá bom? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.